fazer maravilhas no nosso meio nessa manhã. Amém, irmãos? Podem se assentar no nome de Jesus. Bom é estar na casa de Deus, não é verdade? Onde Deus traz a palavra, tem cura, tem libertação e transformação de coração. Amém? A Bíblia fala que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, que você possa sair desse jeito hoje daqui, amém? Cheio da presença de Deus, amém, meus irmãos? Os irmãos também, só reveza, por favor, Marcelo, todos podem se assentar também. Eu quero que todos peguem essa palavra, achem um lugarzinho, os obreiros também, em nome de Jesus. Vocês viram que está todo mundo aqui hoje, né? Vocês viram isso? Que beleza, né? Todos vieram hoje. Há um compromisso que nós fizemos de passar o dia hoje unidos na presença de Deus, os pastores, todos os obreiros, e creio que todo o povo aqui da nossa congregação e visitantes também estarão com a gente hoje. Amém, gente? Faço questão que as famílias fiquem perto, tá? Tá perto da sua esposa, tá perto do marido aí, vai pertinho do seu familiar, porque essa mensagem aqui vai fortalecer você. Amém, gente? Mais alguém aí precisa se bancar aí? Tem alguma coisa dando retorno para mim aqui. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 18. Ainda continua bem alto. Mateus 18, versículo 20. Nós vamos começar. Mateus 18, versículo 20. Isso, Mateus capítulo 18, versículo 20. A gratidão e o perdão andam juntos. Amém, gente? Fala comigo, a gratidão e o perdão andam juntos. Quando falo isso para você, antes mesmo de iniciarmos aqui propriamente a leitura, eu estive diante de Deus agradecendo ao Senhor. Desde a semana passada, né, o primeiro dia do mês de dezembro, estou falando com vocês acerca da gratidão. Amém, irmãos? Olha para o pastor agora. Achou na Bíblia? Olha para o pastor. A gratidão é algo que me chama a atenção, porque um coração ingrato é um coração duro, é uma pessoa, né, uma pessoa de coração e de ingratidão, ela não consegue ser feliz, ela não consegue ser realizada, ela não consegue estar bem em nada que ela faz. Nada que uma pessoa ingrata faça, ela se sente realizada. Nada. Você pode vir para a casa de Deus, e se não for por gratidão, amor e sincero diante de Deus, nada acontece. Alguém chegou a ler a mensagem que o pastor mandou para vocês 3 horas da manhã hoje? Leram a mensagem? Se você não pôde ler, leia depois. Sempre que o pastor envia essas mensagens, é muito bom que você faça uso dessa mensagem para você. Primeiro, que é ser o pastor, aquele que Deus colocou como aquele que abençoará a sua vida. Amém? Segundo, que a palavra ela vai encher o seu coração. Às vezes nós estamos tão cheios da carne e acabamos esquecendo das coisas do Espírito. Então, sempre esteja atento. Às vezes nós não percebemos que estamos sendo gratos ao trabalho, gratos à família, e estamos tão envolvidos com as coisas, somos felizes por tudo. Mas quando se diz respeito à gratidão às coisas de Deus, é muito aquém nós estamos daquilo que deveríamos estar. A gratidão a Deus não é só pelos benefícios recebidos, amém, gente? O que são os benefícios? Ter saúde é um benefício? Não é uma bênção de Deus ser saúde? Não temos que ser gratos pela saúde? Temos que ser gratos pelas nossas finanças? Temos que ser gratos pela nossa família? Temos que ser, há quantas coisas que nós temos que ser gratos. E plausível é isso, que nós sejamos gratos por todas essas coisas. Mas nós temos que aprender que a gratidão das coisas de Deus não pode ser paga somente só com um sentimento, mas com atitudes. A nossa atitude de gratidão a Deus muitas vezes está implicada diretamente ao que eu recebi ou que eu deixei de receber. Se esse ano eu fazer uma retrospectiva e nesse ano não cheguei ao ápice daquilo que eu queria, quer dizer que esse ano eu não preciso agradecer porque a coisa não foi boa. Quem já percebeu que existem anos da vida que a gente não cresce? Quem já percebeu que tem anos que é 0 a 0? Levanta a mão, quem já percebeu? Então, quase 99% já percebeu que tem anos que a gente só fica empatado, não cresce, não diminui. E há outros anos que a gente faz o quê, irmão? Acaba
perdendo. Ao invés de melhorar, a gente acaba piorando. Ao invés de nós melhorarmos diante de Deus, a gente vai acabando piorando a nossa vida. E se não bastasse isso, existem anos que algumas pessoas, se você olhar para o lado, talvez a sua memória, você vai se lembrar de algumas pessoas que hoje já não estão do nosso lado. Pessoas que já deixaram a caminhada da fé, que deixaram a gratidão pelas coisas recebidas, pela vida recebida, pela graça de Cristo por nós. Então, eu vou ler esse texto com vocês agora, e eu espero que esse texto traga uma tremenda reflexão para você, amém? Vamos aplaudir Jesus por essa palavra que vamos ouvir? Aí todo mundo desperta o coração. Versículo 20 diz assim, eu quero que você leia acompanhando o pastor. Porque onde estiverem 2 ou 3, bem bonito isso, né? Reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pergunta para a pessoa do seu lado, diga assim, você está aqui por Jesus? Você veio aqui por Ele? Fala com fé, não tenha vergonha não. Você veio aqui por Jesus? Ou você veio só atrás de bênção? Ou você veio só para poder aliviar o fardo? Se você veio atrás de Jesus, pode ter certeza que Ele está sentadinho do teu lado. Você entendeu? Não pense algo natural, mas espiritual. Ele disse que estaria no nosso meio. Há muito mais do que 3 pessoas aqui, mas pode ser que Ele não esteja com você, porque você não veio com o propósito real. Amém? Versículo de número 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Ele fez uma base de cálculo. Olha, se alguém pecar 7 vezes, eu até perdoo, né? Ele fez uma base da vida dele. Ele falou, 7 vezes até dá, mas o senhor acha que até 7 é um número bom? Aí Jesus disse, não te digo que até 7, vamos ler? Mas até 70 vezes 7. Essa interpretação não te dá uma base, um numeral, né, de uma pessoa. Então, quando uma pessoa pecar 490 vezes comigo, contra mim, se ela pecar 491 vezes, eu não preciso perdoar. Você entendeu que é um número que nunca vai ter fim? Você entende? O perdão de Deus é imensurável. O perdão de Deus alcança-nos de maneira que nós não teríamos como pagar este perdão, ou como reaver o que está errado. Então ele ensina, nós temos que aprender a perdoar. Quantas vezes? Amém, queridos? Tenha atenção à palavra. Às vezes essa palavra é aquilo que talvez desde a tua infância você precisa ouvir. E coube a Deus, aprove a Deus que no dia 8 de dezembro de 2024 você recebesse a libertação da tua vida. Então dê atenção a essa palavra. Amém, gente? Versículo de número 23. Aí Jesus, para dar exemplo, ele conta essa parábola. Por isso, o reino dos céus, lembrando que é semelhante ao reino dos céus, compara-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer, vamos ler junto com o pastor agora, por gentileza? Foi-lhe apresentado uma pessoa que lhe devia 10.000 talentos. Essa pessoa agora, na história, somos nós. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ou seja, me dê tempo para que eu possa pagar. Então, o senhor daquele servo, movido do quê? De íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Imagine que esse valor, esse numeral que aparece aqui, seja milhões, certo? Milhões. Vamos pensar, por exemplo, alguém que talvez é assalariado. Vamos só fazer um comparativo, um salário mínimo. Para pagar milhões é fácil? Ou seja, essa dívida contraída por esse homem era impagável, não tinha como pagar. Ele pediu tempo para poder acertar, mas o próprio Senhor sabia que não haveria como, não teria como pagar. Era algo inviável, insolúvel, não tinha o que ser feito.
Então esse senhor de íntima compaixão faz o que, gente? Soltou ele, versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe então a sua dívida. Perdoar quer dizer o quê? Eu não vou cobrar você hoje, não vou cobrar você amanhã, não vou cobrar você daqui 15 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, a eternidade. Eu não vou cobrar de você isso, porque eu decidi por bem perdoar você, mesmo sabendo que você não tinha como me pagar. Entenda, irmãos, que o que muitas vezes nós não percebemos, que quando esse texto vai crescendo aqui a mensagem, você percebe algo tão importante que para poder pagar a dívida, a família ia ser comprometida. Percebeu isso? Que deveria se vender o homem que estava devendo, a sua esposa e seus filhos e todos os bens, que talvez poderiam ser muitos, mas mesmo os muitos bens não pagariam. Deu para entender que a dívida era um negócio grande, era algo impagável. Então veja que ele fala, olha, deveria se colocar para ser escravo até que você conseguisse pagar. Ou seja, ia ter que trabalhar a vida toda, eternamente, para pagar essa tal dívida. Aí acontece o seguinte, versículo de número 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, o servo do servo. Conservo é o servo do servo, certo? Alguém que estava debaixo da liderança desse servo, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro fez o que, gente? Prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te... Volta comigo, por favor, lá no versículo de número 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo. Ou seja, ambos tinham a mesma prerrogativa. Tanto quem devia muito como quem devia pouco, os dois apresentaram as mesmas justificativas. Independente do tamanho do pecado, independente do tamanho do erro que ambos, independente do tamanho da dívida que ambos haviam contraído, os dois tinham diante deles um senhor que podia perdoá-los. Os dois tiveram essa oportunidade. Só que agora o caso é diferente. Quando este servo foi ao seu senhor, ele pediu misericórdia, e a Bíblia fala que esse senhor teve compaixão dele e da sua família. Quando o Senhor ganha o nosso coração, quando o nosso coração se enche de Jesus, irmão, Ele faz um trabalho para que a nossa família seja salva. Amém? É lindo isso aqui, irmão. Passou um pouco. Quando chega um certo momento, Ele tem a mesma oportunidade de fazer o que Ele mesmo também tinha recebido. Agora a hora de ele poder fazer o quê, irmão? Fazer justiça. Deus fez a obra por mim, eu também farei a obra por essa pessoa. Eu recebi de Deus, eu também vou fazê-lo agora. De Deus, de graça receber e de graça dai. Eu vou entregar da mesma maneira que eu recebi. Versículo 30 agora, vamos lá. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo aonde, irmão? Na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos, ou seja, olha, servo do servo é conservo. Aí tinha outros conservos que ficou analisando, percebendo a atitude daquela pessoa. Preste atenção nisso aqui, hein, irmão? Olha que forte. Aí diz o versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do meu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ele perguntou. Irmãos, há momentos que Deus traz uma palavra que é uma pergunta para você despertar. Opa, eu estou
errado, eu preciso rever meus conceitos, eu preciso rever como reagir diante de tais situações. Versículo 34, e indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, vos fará também meu Pai Celestial. Por favor, bem alto e bem ressonante. Se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão e as suas ofensas. Diga graças a Deus. Este exemplo de Jesus traz um comparativo das coisas do céu. Ele quer dizer que se nós não tivermos misericórdia da mesma forma que recebemos, nós também não receberemos de Deus a nossa salvação. Vamos trazer aqui uma coisa que me chamou a atenção. Eu só quero ler o versículo de número 34. Grifa aí para você não esquecer dele. Indignado. Quem está indignado? Versículo 34. Quem que é a pessoa indignada aqui na história? O Senhor. O seu Senhor entregou então aos atormentadores. Para fazer o quê, irmão? Para que pagasse a sua dívida. Quem que é atormentador? É o Senhor Jesus, irmão? Quem que é atormentador? É o diabo. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não pede perdão, uma pessoa que não se arrepende, ela está sendo atormentada pelo diabo. Tem pessoas que não conseguem dormir à noite pensando na maldade que lhe fizeram. Tem pessoas que desde a infância se lembram da maldade que talvez recebeu do próprio irmão. Vocês se lembram da história de Esaú e Jacó? Lembram? Que a Bíblia diz que eles passaram 20 anos sem olhar um no rosto do outro. A família foi crescendo, os filhinhos foram chegando, as fazendas deles foram crescendo de maneira individual, mas 20 anos que eles não se falavam por causa de um atrito, por causa de uma falha, por causa de um erro. Diz a palavra que após esses 20 anos houve um perdão. Vocês se lembram como aconteceu? A Bíblia fala que Deus manda ele voltar, e quando ele volta, ele coloca toda a sua família à frente, manda presentes para o seu irmão, e coloca todos aqueles que faziam parte, filhos, esposa, e chegou e foi abraçar o irmão dele, sabendo que o irmão dele estava com uma espada para matá-lo. E naquela hora o Esaú, ele se desmancha, ele abaixa a guarda e corre e abraça o seu irmão. Uma das histórias mais lindas de perdão na Bíblia. Uma das, né? São muitas histórias. Mas quando esse perdão aconteceu, algo que poderia ter acontecido há 20 anos atrás, está sendo solucionado. Mas eu pergunto, 20 anos, irmão, de uma pessoa oprimida por um sentimento mau, por um sentimento do diabo. Porque quando uma pessoa não consegue perdoar, ela está sendo, versículo que a gente leu agora, atormentada. Ela trabalha atormentada. Ela prospera atormentada. Ela vive a vida dela com a família, ela vive a vida dela, vamos dizer assim, ela vive bem a vida dela, mas sempre atormentada pelo passado, pela maldade que lhe foi feita. Irmãos, você não sabe a quantia de pessoas. Um dia Jesus falou assim, olha, é mistério, ou seja, é necessário, vai acontecer que muitas pessoas vão escandalizar outras. O que é escandalizar? É fazer alguém olhar, puxa, mas você não é de Jesus? Ou, puxa, esse pastor não era de Jesus, essa irmã, esse irmão, esse marido, essa esposa não era de Jesus. Olha o que essa pessoa fez para mim. E nós, como seres humanos, nós temos esse probleminha de sempre olhar para os erros que os outros cometem contra nós. E acabamos esquecendo que assim como todo ser humano, nós também cometemos erros, falhas, erramos também. Mas é mais fácil atormentar o outro do que ser atormentado. Então veja, notifique nesse texto para você perceber. Quando Jesus fala isso, ele fala, olha gente, aqueles que fizerem um dos pequeninos se desviar, melhor lhe fora que pegasse uma mó de azenha, que é uma pedra bem grandona, e colocasse uma corda amarrada nela, amarrasse no pescoço e lançasse no fundo do mar. Aí eu pergunto para vocês, tem gente ensinando, Jesus disse que a gente tem que viver o amor. Sim, viver o amor. Jesus pregando, dizendo, pega uma pedra e se mata para você não fazer alguém desviar. Você acha que isso aqui não tem um peso sério, gente?
Para a gente achar que isso aqui é uma brincadeira? Para a gente pensar que as coisas de Deus é uma brincadeira? Gente, nós sabemos bem que a pessoa que tira a própria vida, essa pessoa não tem direito de fazer. A vida pertence a quem? A Deus. Nós não temos direito de fazer uma barbaridade dessa. Não convém a nós dizer quem vai ou quem não vai para o céu. A Bíblia chega a dizer que aquele que faz tal coisa está trazendo Cristo. Está fazendo que Jesus volte antecipadamente, e nós não podemos fazer isso. Não cabe a nós dizer quem vai ou quem não vai para o céu. Porém, Jesus disse que aquele que fizesse isso, para que a pena dele, para que a paga do erro dele fosse solucionada, tivesse como alguém pagar, era melhor que essa pessoa tirasse a própria vida do que continuar vivendo uma vida incitando as pessoas contra as coisas de Deus. Você já conheceu alguém contra a igreja? Quem já conheceu alguém contra a igreja? Qualquer igreja. Eu sou contra a igreja evangélica, eu sou contra pastor, eu sou contra todo tipo de religiosidade. Eu sou contra todo tipo de pessoa que se diz crer em Jesus. E algumas pessoas dizem não crer em Jesus por causa das pessoas. Jesus nunca fez nada para ela. Amém, irmãos? Jesus nunca fez mal para ela, mas ela guarda aquilo no coração como se Jesus tivesse feito algo ruim para ela. E aí ela coloca todo o pacote, toda a história está envolvida naquela raiva, naquela mágoa que ficou retida. Tem pessoas que ela consegue até fazer, sabe o que, irmãos? Ela desce às águas, ela é batizada nas águas, porque naturalmente entendemos nós que a pessoa que é batizada nas águas, a partir daquele momento, ela é perdoada dos seus pecados. Mas a pergunta que eu faço para você, uma pessoa que é perdoada dos seus pecados, ela vai continuar retendo raiva, mágoa dos seus irmãos? Porque a partir do momento que nós recebemos o batismo nas águas, que somos batizados nas águas, a Bíblia fala que os nossos pecados foram, ou seja, a dívida foi paga. Você entendeu esse texto? A dívida altíssima, o meu pecado, o seu pecado não tinha como ser pago. O pecado foi pago por aquele que é misericordioso. Quando nós cremos em Jesus Cristo, naquele ato de fé, quando nós publicamente declaramos que Jesus é o nosso único, suficiente Salvador, naquele ato você está declarando que Ele é o teu Senhor. Quando você se batiza, aquilo se torna algo público, dizendo, eu sou de Jesus. Ou seja, fala comigo, fui perdoado e agora eu sou um perdoador. Agora, será que essa fala você pode repetir pensando em pessoas que se abrigam no seu coração, de maneira que elas te prejudicaram alguma vez? Lembre-se que existem coisas que nós vamos levando como se nada tivesse acontecido. Só que chegará o dia que todos nós teremos que apresentar e sentar diante de Deus e acertar as nossas contas. Você jovem, você senhor, você adolescente, você casado, não casado, você idoso, não idoso, você que está jorrando saúde, ou você que está passando por um tempo que a saúde está longe de você. Você tem que entender isso aqui, que chegará um dia que você terá que acertar contas com o seu Senhor. Por isso que nós que andamos com Jesus, nós não podemos de jeito nenhum andar com o nosso coração magoado, cheio de raiva, cheio de ira, cheio daquilo que não deve. Eu conheço pessoas que conseguiram incitar, colocar pessoas contra outra pessoa. Conhece gente assim? A Bíblia fala que essa pessoa vai ter que dar conta a Deus, irmão. Tem gente que ela gosta de fomentar, sabe? Lembra a Bíblia, Jesus falando que o fermento dos fariseus, a gente tem que evitar ele? O que é o fermento do fariseu? O que o fermento faz no pão? O que uma pessoa que gosta de fermentar na cabeça da pessoa uma coisa ruim? Vai crescer. A pessoa já está mal, a pessoa já está triste, e ela fica fomentando aquela coisa ruim até que aquilo vai piorando. Por isso, nunca escute ninguém. Eu não aguentaria. Eu se fosse você. Esquece isso aí. Fica com o quê? Com a palavra. Perdoe as pessoas. Pastor, mas meu pai foi muito mal comigo. Pastor, minha mãe foi muito má comigo. Os meus irmãos foram maus comigo. Meus filhos, pastor, me abandonaram. Pastor, o Senhor não falou comigo. O Senhor me deixou. Alguém recebeu a mensagem 2 dias atrás, enviei para vocês. Até falei, mandei, a irmã colocou, eu escrevi o texto, e a irmã colocou na carta para mim ali bem bonitinho. Aí eu falei, uma irmã falou, pastor, eu não consegui ler nada. Aí eu peguei e enviei novamente. Se alguém não conseguiu ler, me peça que eu envio para você. Mas, irmãos, às vezes nós temos que ir lá para Lucas capítulo 15.
Lembrar do que Zaqueu fez. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, o respeito e o temor a Deus fez que ele fizesse o quê, irmãos? Tomasse uma decisão. O que eu errei, o que eu falhei com vocês, a maneira que eu trabalhei, se defraudei, se enganei, se deixei de cuidar de vocês, eu quero restituir o tempo que foi perdido, quero restituir o que for necessário. Veja que Zaqueu, ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro não deixa que ele continue sendo a mesma pessoa. E esse encontro, talvez você já teve esse encontro com Deus. Só que você está deixando aqueles sentimentos passados voltarem à tona. Ah, pastor, é que o senhor nunca foi traído, o senhor nunca foi traída, o senhor não sabe o que eu passei. Amigos, não estou aqui tentando usar meios, subterfúgios, mas o próprio Cristo disse, olha, eu perdoei você, mas como você não perdoou, agora você vai ser entregue ao quê? Ao atormentador. Quem depois, seja sincero, você foi batizado, você foi transformado pelo Senhor, e depois de andar com Jesus, você voltou àqueles rudimentos maldosos, você voltou àquelas pensar, puxa, mas antes de Jesus eu fui uma pessoa muito errada, acho que é por isso que a minha vida está assim. Alguém já teve esse pensamento alguma vez? Seja lá qual for o tempo. Ah, pastor, é que eu vivi uma vida muito errada lá atrás, por isso que hoje, mesmo depois de ter sido batizado, eu continuo assim. Veja o motivo de algumas pessoas de terem sido perdoadas. Quem foi perdoado, diga amém. Mesmo depois de ter sido perdoada, ela volta a ser Por que ela volta a ser atormentada? Porque uma pessoa, mesmo depois de perdoada, volta a ser atormentada? Por quê, gente? Por falta do quê, meus irmãos? Falta de perdão. Ela foi muito perdoada. Diga-se de passagem, o seu pecado, não é apontar para você, mas o meu pecado não tinha como eu pagar. Eu poderia passar todos os dias da minha vida tentando pagar pelos meus pecados, e eu não poderia resolvê-los, porque seria insolúvel da minha parte tentar algum meio para ser perdoado. O perdão só acontece por meio de Cristo. Amém, gente? Deixa aqui a Bíblia, vai comigo, por favor, em Efésios. Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso. Efésios 4, o versículo 32. Não deixe nada deixar você apático hoje, amém? Amém, gente? É para você voltar para casa sem nenhuma atormentação mais. Nenhum atormentador, mas você tem que estar ligado aqui, amém? Ligado mesmo, 220. Não deixa o sono pegar você não. Diz assim o versículo 32. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros o quê? O ato de uma pessoa ser benigna quer dizer que essa pessoa sempre procura fazer? A pessoa benigna pode ser colocada nas piores situações. Alguém te coloca contra a parede, alguém te blasfema, alguém está contra você. Você continua benigno. Eu continuo em paz, eu continuo querendo fazer o que é certo. Mas essa pessoa me fez mal, mas eu sou o quê, irmão? Eu tenho um fruto de Deus. Eu tenho o fruto do Espírito Santo que me faz ser uma pessoa benigna. Me fizeram mal, eu um dia também fui essa pessoa má, mas hoje eu sou de Jesus. Então hoje, eu como uma pessoa benigna, o que eu tenho que fazer? Leia comigo. Sejam benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, mesmo que essa pessoa que eu não esperava, não há pessoas na nossa vida que nós não esperamos que elas falhariam com a gente? Não tem pessoas que falam assim, puxa vida, mas bem você... Quem lembra do Salmo 109? Já falei várias vezes aqui. Se fosse um inimigo que me atormentava, se fosse alguém que estivesse vindo para guerrear contra mim, eu até aceitaria, porque é inimigo. Mas quem estava vindo contra o salmista, a Bíblia fala que era o próprio amigo que se assentava com ele na mesa. Veja, irmão, que as dores mais ferrenhas do coração não se aplicam somente naqueles que são de fora, mas principalmente para os que são de dentro. Então veja, irmão, que o ato de não perdoar te faz viver atormentado, te faz fazer viver uma vida errada, uma vida triste. Aí o que o Paulo fala para os irmãos da igreja de Pato Branco? Perdoando-vos uns aos outros, como que, gente? Como também Deus vos perdoou. De que jeito? Qual que é a única forma de alcançar perdão?
Não tem pastor, não tem irmão, não tem irmã. Pastor, mas se a pessoa me perdoar assim, se eu pequei contra alguém, eu devo me acertar com esse alguém. Eu tenho que me acertar com essa pessoa. Mas há casos que a pessoa não pecou contra ninguém. Ela não fez algo contra uma pessoa, mas ela fez contra Deus. Tem pessoas que ela não consegue confessar para Deus o erro dela. Ela não consegue chegar a Deus e falar: olha, eu errei nisso, Senhor, me perdoa, eu quero ser lavado, eu quero voltar à tua presença. Mas como está descrito, se Jesus, ele é o Senhor que me faz perdoado, então Deus me perdoou pelo ato de Cristo na cruz. Então, por mais falho que tenha sido eu recebi perdão pelo ato de Cristo, não por mim mesmo. Então não podemos voltar: pastor, eu sou de Jesus. Não volte a viver o que você já passou. Seja comigo, diga bem alto assim: sou livre em Cristo Jesus. Ai, pastor, mas quando eu tinha 15 anos eu matei alguém. Irmão, é uma barbárie tirar uma vida de alguém. É uma coisa terrível uma coisa dessa. Porém, se você se arrependeu, se você conheceu Jesus, ele disse o que, irmão? Seus pecados estão perdoados. Diga graças a Deus. Pastor, o que eu fiz era muito grave. Eu fiz um mal muito, muito sério. Eu prejudiquei minha família, eu prejudiquei meus pais, eu prejudiquei minha mãe, eu prejudiquei a igreja. Você acha que existem pessoas que prejudicou a igreja? Sim ou não? A igreja de Cristo, não a igreja aqui da Graça de Pato Branco, mas a igreja de Cristo. Quantos se rebelaram tentando fazer que a obra de Deus parasse? Então entenda, irmãos, enquanto houver no nosso meio esse tipo de sentimento, não haverá crescimento, não haverá mudança. Nós temos que tratar do coração. Já ouviram o ditado? Eu sempre falo com vocês, eu e os meus ditados, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Sabe o que é isso ou não? Tem pessoas, irmão, que ela pode estar vivendo o melhor. Eu estava vendo mais cedo, um amigo me enviou um vídeo de um cavalo que tinha uma sela, tinha uma corda na sela dele. Aliás, como que é o nome daquele negócio aqui na boca? É cabresto, né? Irmão Júlio, que o irmão que gosta de cabresto, né, irmão? Você estava amarradinho na ponta e um cachorrinho pequenininho, bem pequenininho o cachorrinho, ele vem e puxa, ele dá uma mordida na corda e vai puxando aquela corda, e o cavalo que sabe que tem, quando alguém puxa a corda ele tem que andar, o cachorrinho desse tamaninho, um bruto de um cavalo sendo puxado por um cachorrinho. E o pessoal dele risada, olhando para aquela situação. Às vezes é assim que nós estamos fazendo. Sendo dominados por pequenos sentimentos. Coisas que se você liberar, vai trazer a bênção ou atormentação? Bênção. Mas tem pessoas que preferem continuar sendo atormentadas. Ela prefere continuar sendo amarga, ela prefere continuar sendo triste. Tem pessoas, irmão, que a gente tem que medir palavras para conversar. Porque qualquer coisa a pessoa se magoa. Desculpe, parece até uma maneira dura de falar, mas é muito mimimi, irmãos. Isso é a ausência do quê? De palavra. Porque uma pessoa que é cheia da palavra de Deus, ela não vai ficar: ai, o irmão falou para me pegar em mim. Irmão, se você quer resolver, você vai fazer o seguinte: vem aqui, Nata. Assim, viu? Você tem uma coisa contra mim? Você tem uma contra mim? Chega e fala: você tem uma coisa ou não? Ah, não tem. Então tá certo. Agora, se eu fui me acertar com meu irmão e ele não quis acertar e ele não falou a verdade, quem vai ter que se acertar com Deus? É ele. Então nós temos que aprender. Ai, mas vai que fica bravo. Para com essa cultura boba. Essa cultura, ai, mas vai que fica. Pior é você ficar atormentado. Pior é o demônio ficar com você, ó, na pata dele. Porque o diabo não tem mão, ele tem uma pata. Irmãos, cuidado. Obrigado, irmão. É só para o exemplo. Olha o que Jesus falou. Deixa marcado aqui, por favor. Marca aqui na sua Bíblia. E vamos comigo, por favor. Lá em Mateus, capítulo 6, 14. Estou terminando já, tá? Falta só 70 versículos. Mateus 6, versículo 14. Quem se lembra da campanha que nós fizemos há uns meses aí sobre o Pai Nosso? Aqui é o versículo na continuidade da oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso. Versículo 14 diz assim: quando você termina de fazer o Pai Nosso, olha o que diz aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, eu estou orando a Deus. A pessoa que está orando a Deus, Deus me ajuda nisso, naquilo outro. Se essa pessoa está cheia de mágoa, se ela está ressentida, se ela não liberou perdão, Deus vai ouvir ela? Por quê?
Porque tem um demônio ali impedindo a oração daquela pessoa. Ela está orando, ela está pedindo ajuda, mas Deus não pode ajudar porque é algo do demônio na vida dela. Há algo do diabo semeado, porque quem está atormentando é o demônio, não é? Não é o demônio que atormenta, não é Jesus. Quem atormenta alguém é o diabo. Versículo de número 15. Se porém, então, aprendemos nós que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará também as vossas ofensas. Agora, o Pedro fez uma coisa que me chamou a atenção. Pode pôr na tela para mim, é Lucas 24, 41. O Pedro fez uma coisa que me chamou a atenção, porque, é Lucas 17, versículo 3. Já vamos em Lucas 24. Lucas 17, versículo 3. O Pedro fez algo, falando da mesma referência do texto, que ele fala: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Porque não tem pessoas que falam assim: essa pessoa não merece, eu vou desprezar ela. Alguém já foi desprezado? Irmão, eu fico pensando que o desprezo deve ser uma das coisas mais terríveis no mundo. Irmãos, tem uma coisa, acho que machuca qualquer ser humano, é ser desprezado. Olha, é um dos sentimentos, irmão, eu não sei se talvez seja algo daquilo que o ser humano que Deus me fez, né, que Deus me fez ser. Irmão, eu não consigo viver se eu souber que você está bravo comigo. Enquanto nós não resolvemos essa causa, eu vou ficar atormentado. Porque eu tenho um coração de Jesus. Quem tem um coração de Jesus? Eu tenho um coração da palavra, eu tenho que aprender a limpar meu coração, senão quem fica atormentado sou eu. Aí o Pedro não sabia como fazer, porque vamos falar a verdade, não tem coisas que é muito difícil perdoar? Falar a verdade, não tem coisas que nós ouvimos no mundo aí fora, talvez não aconteceu com você, mas existem coisas que aconteceram que talvez aos nossos ouvidos parece até dar vontade de fazer justiça com a própria mão. Tem coisas que é terríveis de perdoar. Tem coisas que você não sabe a dor que essa pessoa passou. Você não sabe a tamanha dificuldade que essa pessoa tem de lidar com esse sentimento. Só que o Pedro perguntou: como que eu faço se eu não consigo perdoar 70 vezes 7? Aí entra a parte do verdadeiro cristão. Versículo Lucas 17, 3. Lê comigo ali, ó. Olhai, pensando em quem Jesus manda você olhar? Pense em quem? Pense em você. Quando você vai orar a Deus, antes de tudo, pense em quem? Pense em você. Vamos lá. Se teu irmão pecar contra ti, faça o quê? Olha, irmão, eu não gostei do que você fez. Pastor, mas vai que piora a situação. Vai piorar, sabe aonde? Fala com o pastor, gente. Vai piorar aonde? Se você não falar, vai piorar aonde? No teu coração. Quem vai ficar atormentado? Você. Mas se a pessoa não gostar, bom, eu estou fazendo a minha parte. A Bíblia fala que eu tenho que fazer isso, para mim ficar livre. Quem quer ser livre? Isso aqui é libertação, gente. Tem coisas que é só uma atitude que muda toda a história. Amém? Vamos lá? Repreende-o, ou seja, fale a verdade para ele. E se ele se arrepender, faça o quê? Perdoa. Se ele se arrependeu, agora vamos dizer assim, eu falei do erro dessa pessoa, não, eu não me arrependo não, eu tenho direito de voltar para casa em paz, mas quem vai ser atormentado agora é aquela pessoa que não entendeu o erro que ela cometeu. Porém, entretanto, todavia, existem pontos de vista. Não existe pontos de vista? Existe ou não? Ponto de vista é o que você acha e o que eu acho. E às vezes o que você acha é totalmente em desacordo com aquilo que eu acho. Por isso nós temos que ter um filtro. Qual que é o filtro, gente? A palavra. O que a palavra fala sobre isso? O que eu tenho que fazer? O que o Paulo falou lá em Efésios? O que ele falou para a gente? Aprenda a perdoar e a ser misericordioso. Quer dizer, essa pessoa me fez mal, não entendeu o que está errado, eu vou fazer o que a palavra diz, eu vou? Porque Jesus também me perdoou um dia que eu também não receberia misericórdia, então eu vou aprender a fazer como? Como Jesus. Amém? Mas se o irmão não se arrependeu, pastor, o que eu faço? Eu perdoo por amor a Cristo. A palavra me diz que eu tenho que aprender a ser um perdoador. Eu não preciso viver com aquela pessoa, porque ela não quer viver comigo. Ela não quer ter convivência comigo, mas o meu coração está limpo sobre isso. Se alguém leu a mensagem que eu mandei, eu falei, gente, pode ser que você... Mandei para todas as pessoas que eu conheço de Pato Branco. Todas. Foi mais de 500 pessoas. Pessoas que estão presentes, pessoas que não estão. Para que aquelas que não estão, se saíram magoadas, tristes com alguma coisa, que elas pudessem ter misericórdia. Para que elas fossem livres da atormentação do diabo. Irmãos, a pior coisa que existe é você ficar na mão do diabo. Ficar na mão do inimigo.
Aí versículo de número 4 fala: e se pecar contra ti 7 vezes no dia te vir ter contigo dizendo arrependo-me, faz o quê? Perdoa. Mesmo texto que a gente leu lá no Mateus. Disseram então os apóstolos ao Senhor: por favor, leia bem alto, acrescenta-nos. Qual o pedido do Pedro quando ele fala, tem coisas que eu não consigo perdoar? Fala, queridos. Se eu quero ser livre dos atormentadores, dos demônios, eu vou precisar fazer o quê? Crescer. Acrescentar é aumentar, certo? Amém, gente? Estou vendo gente dormindo, não pode dormir não. Acrescenta a fé. Ou seja, eu não tenho fé para ter esse perdão de Jesus ainda. Você entendeu o que Jesus falou? Olha, tem que perdoar, filho. Só que Pedro falou, Senhor, eu não consigo fazer igual o Senhor está falando. Por que o Senhor está falando? É muito difícil, porque eu estou sentindo uma dor muito ferrenha. Meu coração está partido. Jesus, o que eu faço? Ele falou, Senhor, acrescenta a fé. Então, irmãos, a partir do momento que você conhece Jesus, você tem obrigação de crescer a fé. Por que algumas pessoas não vão crescendo? Por que algumas pessoas não vão melhorando? Porque elas estão sendo atormentadas? Por quem, gente? Por Jesus, que não quer que ela conheça a palavra? Quem que atormenta você para você não perdoar? Quem atormenta você para você continuar com o coração de pedra? Ah, pastor, eu já ajudei, mas hoje não ajudo? Ontem encontrei uma pessoa que falou para mim bem assim, ó, presta atenção, pastor, eu fui fazer uma ajuda, alguém já ouviu falar daquelas compras do Paraguai lá? Rapaz foi fazer uma compra no Paraguai e falou assim, ó, pastor, eu fui fazer uma compra lá para mim, eu fui na Black Friday, fui lá comprar umas coisas para mim, e daí um amigo falou assim, olha, compra tal coisa para mim, se tiver barato, aí depois eu te pago. Quem já passou por isso aí? Hã? Já passou por isso? Viu, depois eu te pago, irmão, fica tranquilo que eu pago você depois. Aí, ó, pastor, a pessoa não pagou, já passou alguns meses e agora eu preciso do meu cartão porque eu quero utilizar para coisas que eu preciso. Quem já passou por isso? O meu nome está sujo, minha empresa está suja, eu estou sujo porque emprestei meu nome para alguém. Não empresta nome para ninguém não, tá, gente? Não empresta nome para ninguém. Se emprestar, não cobre, vai lá e paga. Queria ouvir amém. Ai, pastor, é difícil, acrescenta a fé. Jesus disse que não é para emprestar, e se emprestar, vai e paga. Amém? Se a pessoa que emprestou não pagou, paga e não cobra. Então, melhor fazer o quê? Não vou emprestar. Mas vai ficar bravo, fala a verdade. Amém? Isso aqui é assunto para um outro dia. Mas vamos entender, se eu não aprender a crescer na fé, eu não vou ter a habilidade de Deus para tratar esse sentimento no meu coração. E aí, você sabe, irmão, que o fermento vai fazendo o quê? Vai crescendo, crescendo, até que a pessoa vire um poço de mágoa, um poço de ódio, um poço de... Eu acho que talvez a palavra que usar aqui, acho que não precisava falar. Acho que até vou evitá-la. Mas tem pessoas, irmão, que ela é tão ranzinza. Tem pessoa que ela é tão ruim com ela mesma, irmão, que até uma conversa com ela a gente foge. Tem pessoa que se você não tiver o tempo todo com a ponta da língua, com a letra da Bíblia, com os textos bíblicos, você acaba até nem falando com a pessoa. Tem pessoa amarga. Diga para o irmãozinho assim, fala, para de ser amargo. Fala. Olha para o irmão, você vai ver a amargura saindo na hora. Ó, vai sorrir assim, ó. Para de ser amarga, irmão. Para de ser amargo. O que é parar de ser amargo? Tem pessoa que parece que ela acorda azeda. Lembra que está escrito no Salmo 73? Tem gente que vive azeda. Nada para ela tá? São pessoas, irmão, que não conseguiram alcançar o perdão e não perdoaram alguém. Você veja, irmão, que aí você veja, pessoa que não vai bem no trabalho, por quê? Porque ela está sendo atormentada. Um sentimento desse tamanho que vai atrapalhando a vida profissional, vai atrapalhando o relacionamento em casa, chega em casa, não tem conversa, não tem amizade, porque tem um sentimento ali de um quê, irmãos? Tem um atormentador ali, atormentando aquela pessoa, está ali cutucando aquela pessoa. Esses dias atrás mandaram um vídeo para mim, eu dei muita risada. Estava uma senhora, uma vovó e um vovô, presta atenção aqui, ó. Uma vovó e um vovô, estava na frente a senhora assim com uma colher de pau, mexendo assim a panela, e ela foi pegar o sal, ela estava com o telefone assim, falando no telefone, mexendo assim, né? Quem já fez isso, irmã? Você nunca fez isso? Está aqui com o telefone assim, né, mexendo na panela, estava o velhinho dela do lado ali, e aí ela pegou o sal e foi virar o saleiro, só que o saleiro estava muito aberto e caiu muito sal. Alguém viu esse vídeo? Viu esse vídeo? Caiu muito sal. Aí na hora ela deu uma olhada assim e viu que o marido não estava vendo
que ela derrubou muito sal na panela. Ela fez o quê, irmão? Virou um pouquinho de lado para ele não ver, abriu toda a tampa do saleiro, colocou do lado e colocou o telefone no ouvido e falou: amor, põe o sal para mim que eu estou no telefone. Aí o marido vem, dá a volta assim, pega o saleiro, vem aqui, e a hora que ele faz assim, blum, essa mulher larga o celular. Para largar o celular para pôr o sal, ela não podia. Mas ela pegou e largou o celular. Meu Deus, olha o que você fez, estragou a minha comida. Tem gente que é assim, irmão, que ela gosta de viver em meio de pé de guerra. Ela faz um caos. Fala assim para a pessoa assim, não faz caos não, viu? Fala de novo, fala assim, não faz cena. Fala, irmão, em nome de Jesus, estou falando para você, para de fazer cena. Para de ficar, ai pastor, irmão, isso aí é retrato de um coração atormentado. Pode ser uma brincadeirinha, mas é uma realidade. Tem pessoas, claro que ali era para poder ganhar ibope da internet, mas a intenção é real. Tem pessoas que fazem isso para poder arrumar briga. Tem gente que gosta de confusão. Já chegou e deu bom dia para alguém? Bom dia! Bom dia para você. Essa pessoa está o quê, irmão? Estou pregando. Você está atormentado, irmão. Se você é assim, você está atormentado pelo diabo. Credo, pastor. Ah, pastor, dá bom dia. Bom dia. Paz, irmão. Paz. A pessoa não está bem, irmão. Uma pessoa cheia de Jesus, irmão, uma pessoa cheia da palavra, cheia do Espírito Santo, ela é o quê? Fruto do Espírito. Alegre. Diga para a pessoa assim, você é uma bênção. Olha que sorriso bonito a pessoa falou para você agora, você viu? Agora virou sorriso Colgate, acabou os azedos agora, diga, acabou os azedos, graças a Deus. Ou seja, tem sorriso de volta. Mas por quê? Porque você conseguiu encontrar libertação. Enquanto você não é liberto desse espírito, você continua azedo. Você não se dá bem com pessoas no seu trabalho, você não se dá bem com pessoas dentro da igreja. Tem gente que consegue arrumar briga dentro da igreja, irmão. Com o pastor. O pastor fala A, ela entende A, B, C, D, F, G, agora 1, 2, 3, infinito. Escuta uma coisa, mas ela já transforma tudo diferente, porque as pessoas estão tão munidas de si mesmas que elas esqueceram, irmãos, que um dia elas também precisaram. Quem é de Jesus, diga amém. Você também precisou um dia. Então pare de condenar as pessoas. Ai pastor, mas o que essa irmã fez para mim? Olha que serviço. Irmãos, toma cuidado. Cuidado para você não matar alguém na fé. Tem gente morrendo, irmãos, por causa do azedume do diabo no teu coração. Você vê que tudo é sentimento, não é sentimento? Uma coisa está sentindo, uma ira, um ódio, uma raiva. Como que eu trato isso, pastor? Como que eu faço para fazer isso? O que o Pedro falou? Ai, só 2 pessoas entendeu. Jesus, eu preciso de fé. Romanos 10, 17 na tela. Olha, leia comigo isso aqui bem alto. Eu quero que vocês leiam para chegar no meu microfone e entrar para a pessoa de casa. Lá, bem alto, hein? Vamos junto. 1, 2... Quando você está azedo, você quer palavra? Quando você está azedo, você quer vir para a igreja? Quando você está cansado, você quer vir para a igreja? Quando você está pé da vida, você quer Jesus? Está escrito aqui, irmãos. Você só vai crescer na fé se você continuar vindo, ouvindo, aprendendo para a fé. Não tem como a fé crescer se você só quer ficar distante. Tem pessoa que fez a redoma, sabe? Ela fez o mundinho dela e ficou ali. Eu não saio, daqui ninguém me tira. É assim que eu quero viver. Tem pessoas que elas estão desse jeito. E quem está ali naquela redoma? O atormentador. O diabo está atormentando a mente dela. Irmãos, esse assunto de hoje é muito sério. Porque você pode ser uma pessoa atormentada desde sempre. E desde sempre você não ter sido transformado. Porque você continua com o teu coração azedo, magoado, ressentido. Não perdoa, não pede perdão. Tem gente que ela está errada, mas ela não tem coragem. É igual as irmãs, né? As irmãs nunca passam frio. Porque as irmãs estão sempre cobertas de razão. Tá bom, calma, é só para descontrair, tá pesado, entendi. Né? Minha esposa fala, nunca passa frio, tá sempre... Eu sempre digo lá em casa, eu prefiro paz do que razão. Cadê os irmãos para falar amém? É melhor paz do que razão. Às vezes você está certo, você tem certeza. Você viu, como minha mãe fala, esses olhos que a terra há de comer. Você viu. E a pessoa, não foi. Não foi. Eu vi, não foi. Ah, então tá bom, não foi. Foi eu. Um dia lá em casa aconteceu um fato, né?
Aconteceu a situação, eu falei assim, ó, viu, eu deixei aqui agora, que acho que era uma cinta, não sei, uma coisa que eu estava, enfim, um tecido da minha roupa. Coloquei ali, aí eu falei assim, cadê a coisa? Não sei, mas meu Deus do céu, eu trouxe, deixei aqui. Eu tenho certeza que eu deixei aqui. Absoluta. Eu acabei de colocar esse negócio aqui. Eu falei, eu vou ter que ver a câmera do Senhor, irmão. Porque não dá para ver câmera o tempo todo em todo lugar, não é verdade? Só que a Bíblia fala que no Senhor, irmão, tudo que é obra que nós fizemos está diante dele. A maior vigia, a maior câmera que existe é aquela que Deus está vendo. Irmãos, cuidado para você não estar azedo. Crente azedo não cresce, crente azedo não prospera, crente azedo não ama, crente azedo não ganha outras pessoas. Ovelha machucada não consegue tratar de ovelha machucada. Ovelha triste não consegue alegrar ovelhas tristes. Você tem que se levantar. Para ganhar alma para Jesus, a sua alma tem que ser de Jesus. Para perdoar, você tem que ser perdoado. Se você receber o perdão, o mínimo que você tem que fazer é perdoar. Pastor, mas tem pessoa que é difícil. O que o Pedro falou, queridos? Me ajuda com a fé, porque minha fé está pequena. Como que faz para crescer fé? Se você não aprender a colocar. Agora, ouvir o pastor pregar e voltar para casa do mesmo jeito, a fé cresceu? Só teve num culto público que qualquer pessoa pode entrar, mas a fé não cresceu, não melhorou sua vida. Seu casamento vai de mal a pior porque a palavra não entra? Sua vida financeira não vai melhorar por quê? Porque a palavra não entra no coração. Sua vida sentimental não melhora por quê? Não entra a palavra no coração. E quando ela entra, você rebate. Não, eu acho que isso aqui Deus está errado. Meu Deus do céu, Deus está errado? Deus erra? Ah, então a culpa é de quem? É Deus. Às vezes Deus é o culpado daquilo que nós fazemos. Misericórdia. O erro do ser humano querer colocar a culpa. Eu só estou com raiva assim porque Deus deixou acontecer isso comigo. Como assim Deus deixou acontecer isso comigo? Misericórdia. Misericórdia, né, irmã Terezinha? Quantos dias, né, irmã Terezinha? Chegava lá, irmã, tá doendo, pastor, mas Deus está comigo. Tá ali, irmã, viva, firme com Jesus. E eu falava, irmã, toda vez, a senhora vai estar na igreja. E olha, depois de quantos anos, né, irmã? A senhora vai ceiar na casa de Deus. Irmão, a palavra é infalível. A palavra nunca vai falhar. Nós falhamos, mas a palavra nunca falha. Termino em Lucas. Termino não, ainda não. Lucas 24 agora. Vou terminar só esse entendimento. 24, 41. Lucas 24, 41. Quem está entendendo, diga amém. Se você disse amém, é porque você entendeu o que você tem que fazer. Certo? Lucas 24, versículo 41. Posso ler com vocês? Aqui é quando Jesus ressuscitou e veio dar as instruções aos discípulos, certo? Jesus ressuscitou e veio falar com os discípulos. Vamos entrar na cena. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando o quê, gente? Maravilhados por qual motivo? Porque eles estavam encontrando quem? Jesus, que morreu e ressuscitou. Então eles estavam, meu Deus, eles estavam tão alegres. Quem já ficou muito alegre que fez as coisas erradas por estar tão feliz? Olhem para mim que eu vou dizer para você que eu já fiz isso. Às vezes está tão feliz que a gente acaba se exaltando fazendo o que não precisava fazer. Quem já se exaltou assim? Você acaba, nossa, eu fiquei tão exaltado que, puxa vida, nem percebi quem estava ali. Era Jesus, irmão. Por isso a gente tem que cuidar das nossas emoções, cuidar para a gente não trocar a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, por coisas momentâneas. Tem gente que chega no culto, ela chora, ela, ai, que bom estar com o Senhor, Jesus, eu te amo. Ora em línguas, cheia do Espírito Santo, mas volta o coração azedo para casa. Pessoas cheias do Espírito Santo também podem azedar? Sim, com certeza. Pessoas que também foram batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, também podem azedar. Mas pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Vai nessa, paga para ver. Eu prefiro andar com Cristo. Quem prefere andar com Cristo? Leia o texto, versículo 42. Perdão, 41, né? Não terminei. Maravilhados disse. Jesus perguntou, tendes alguma coisa para comer? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo. Eu fico pensando, era o que para Jesus, irmão? Pode falar.
parte de um peixe, quer dizer, deram o resto. Ó, Jesus, tem um restinho que sobrou aqui. Irmão, se a gente não tiver cuidado, a gente só vai viver de resto. Cuidado, viu, gente? Tem coisa na nossa vida que a gente só dá o quê para Jesus? Você entendeu a expressão de dar o resto para Jesus? Você trabalha muito bem. Quem é trabalhador, diga amém. Teu trabalho é o melhor feito, mas a tua oração é a pior. Ô, pastor, está amarrado. Pastor, eu faço muito para minha esposa. Cadê os irmãos que fazem muito para a esposa aí? Parabéns. E para Jesus, o que você faz? Em homem? Pastor, eu cuido muito bem, eu sou uma mulher edificadora da minha casa. Eu faço muito bem o que a palavra diz sobre marido, sobre família, sobre filho, sobre casa. E para Jesus? Veja que tem muitas pessoas que só dão o quê para Jesus, irmão? O resto. Só está dando o restinho de força que ela tem. Ela só está dando aquilo que ela acha que é o suficiente. Jesus então pegou o pão, pegou o peixe e o mel, e aí ele tomou, comeu diante deles. Ou seja, mesmo que seja pouco, você não está conseguindo fazer mais, faça o que você está fazendo, mas tente aumentar cada vez mais. Amém? Mesmo que você não esteja podendo fazer muito, mas o que você faz, faça bem, faça com vontade, dedique-se a Deus. Amém, queridos? 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, leia comigo, abriu-lhes o entendimento para compreenderem. Olha um pouquinho, pastor, sabe aquela hora que você está ouvindo a pregação, que você até tinha ouvido isso? Quem já ouviu o que você está ouvindo hoje? Sobre perdão. Já ouviu? Você já ouviu isso aqui? Irmãos, esses discípulos estão ouvindo coisas agora de Jesus que outrora Jesus já tinha falado para eles. Eles já tinham conhecimento desse assunto. Aí eles param e começam a ouvir a pregação. Por isso que a gente tem que estar centrado aonde, irmão? Na pregação. Mas prestar atenção mesmo. Porque quando Jesus começou a falar, ó, lembra, gente, quando eu estava com vocês, antes de morrer e ressuscitar, eu disse que eu sofreria, eu disse que eu pagaria. Ele foi abrindo o texto, está escrito lá em Moisés, está escrito nos profetas, está escrito nos salmos, que isso seria o acontecido que mudaria a história. Aí eles fazem o quê, irmão? Fala comigo. Cair na real. Quando você cai na real, a gente vê quem é a gente, né, irmãos? Quando a gente cai na real, a gente se sente o quê, irmão? Melhor pessoa do mundo. E quando a gente se sente a pior pessoa do mundo, como que a gente fica, irmão? Motivado para fazer as coisas? Porque tem muita gente atormentada, irmãos. Tem muita gente atormentada a tal extremo que nada que ela faça, ela tem alegria mais para fazer. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser membro de 500 anos de igreja. Você talvez é mais velho que a reforma protestante. Mas você continua ainda sendo uma pessoa atormentada. Por quê, pastor? Porque você ainda não compreendeu a palavra. Quando você começa a prestar atenção, o que os discípulos, quando começaram a ouvir novamente a mesma pregação? Por favor, queridos, me ajudem. A pregação de Jesus era algo diferente, era algo novo ou era a mesma coisa que outrora ele tinha falado? Ou seja, eles já tinham que estar com aquilo vivo no coração. Mas por que não estava vivo? Porque eles estavam distraídos, alegres com outras coisas, esquecendo o que é mais importante. E aí quando Jesus começa a pregar de novo, agora entendi. Qual é a importância? Como que eu faço para crescer na fé? Sempre estar ouvindo a palavra. Sempre, porque esse sempre ouvindo, chegou o dia que, agora a palavra chegou ao meu coração. Agora eu entendi. Versículo 45, 6. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Estas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. O que tem que fazer? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Para nós, qual que é Jerusalém? A nossa igreja, aqui é a nossa casa de oração, aqui é o lugar que tem que permanecer, eu não posso desviar meus pés, amém? Amém, gente? Até que do alto sejais revestidos. De que Jesus está falando aqui? Qual que é o assunto aqui? Ser cheio do Espírito Santo. Se eu não sou cheio do Espírito Santo, eu continuo com a minha carne me dominando. A raiva, a ira, os tormentos do diabo continuam me incitando, me fazendo continuar a cair nos erros do homem, dos erros da carne. Aí ele fala, continuem buscando até vocês serem cheios.
Quem não é cheio do Espírito Santo, quem não busca ser cheio do Espírito Santo, quem não busca ser batizado no Espírito Santo, é uma maneira que o missionário nos ensina, nós temos que ser cheios para selar a palavra no coração. Porque senão você ouve a palavra e não tem mudança nenhuma. Versículo 50, e levou-os para fora, chamou para fora da casa, até Betânia, e levantando as mãos, fez o quê? Jesus abençoou seus discípulos. Sejam abençoados em nome de Jesus. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. O que aconteceu aqui, irmãos? Nunca mais foi visto Jesus como homem nessa terra. A partir deste momento, Jesus já não está fisicamente com eles, ou seja, não tem quem fique, faça assim, faça assado. Quando tem alguém que está junto com você, e quando essa pessoa sai de perto, irmão? E se um dia não tiver igreja, irmão? Se um dia não tiver Bíblia, se queimarem nossas Bíblias, se impedirem a palavra de chegar até nós, como serão os cristãos, irmão? Não tem resposta, né? Eu também não tenho. Eu não sei o que será dos crentes. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? Ele vai encontrar as pessoas dele com fé? Os ímpios já estão naquele caminho de impiedade, mas e os da fé? Vão estar com fé? Vão estar cheios de Deus? Os que começaram andando com Jesus, quando Jesus vier, vão ser achados com fé? Termine agora o texto, para a gente terminar a oração, fazer a oração. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre aonde? Jesus partiu. Se alguém falar, mas Jesus não falou que é para ir para a igreja. Último versículo. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E amém. Ou seja, como que eu sou livre dos atormentadores? Sempre aonde? No templo, sempre louvando, sempre adorando, sempre engrandecendo, para que Deus mude o meu coração. Não tem mudança, gente. Você vai terminar o ano com o mesmo sentimento da vida toda, vai continuar do mesmo jeito. Tem que ter mudança. Põe para mim na tela, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Tem como você ser grato a Deus por algo sendo atormentado? Quem entendeu que o perdão anda junto com a gratidão nessa mensagem? Se você quer ser grato a Deus por algo, você precisa primeiramente perdoar. Porque os dois andam juntinhos. Ser grato pelo favor de Jesus. Tem como, irmão, falar algo tão bonito para poder pagar o que Jesus fez? Orar 10 horas por dia? Não é isso que resolve. Porque o que Jesus fez é tão grande, irmão. É tão imensurável o pagamento de tal pecado, que não tem como eu dar nada para Jesus que possa aumentar ou diminuir a grandeza do que Ele fez. Eu só preciso viver com um coração grato. E se eu vivo com um coração cheio desses sentimentos, eu não consigo ser grato a Deus. Isso não é graça de Deus. Leia. E a quem, versículo 10, né? E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que a fulana fez tal coisa. O que você tem que fazer, irmão? Se a pessoa perdoou, não tem gente assim? Eu não perdoava. A pessoa fica com raiva da outra porque a outra está brava. Quem já viu isso aí? A pessoa fica com raiva, vou dizer, tá lá, estou com raiva do Natanael porque o Vinícius me falou que o Natanael não gosta de mim. O que o Paulo está falando? Se você perdoou, quem sou eu para querer condenar a situação que você está falando? Está perdoado também? Também perdoo. Diga assim, está perdoado? Eu também perdoo. Está tudo resolvido. Amém? Limpar o coração. Aí ele fala, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós a fiz na presença? Na presença de Cristo. Quando você perdoa e o perdão vem de Deus, quem está presente ali? E Ele sabe se o coração perdoou de verdade ou não. Porque podia, por exemplo, assim, é que eu vou perdoar a dívida do meu servo, daqui a pouco mandar um Serasa lá. Vim cobrar, hein? Passou 3 meses já. Versículo ainda de número 10, para que não sejamos. Se alguém não perdoa de verdade, você é vencido pelo diabo. Diga misericórdia. Então não perdoar faz o que, irmão? Que Satanás tenha eu nas mãos dele. Para me incitar, para me fazer pecar, para me fazer cair, para me fazer transgredir. Versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. O que o Paulo fala?
Não vamos ignorar que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele vai fazer de tudo com os ardis dele para tentar nos afastar de Deus. Eu vou pedir uma coisa para você agora, em 1 Tessalonicenses 5,18, eu quero que você leia para o seu coração se encher de alegria, amém? Leia lá comigo. Em tudo dai graças. Este culto, eu tenho que fazer o quê? Tenho que dar graça por ele. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado pelo meu pastor. Obrigado pela minha igreja. Obrigado por estarmos retendo a confiança da palavra. Sabia, irmãos, sabe por que foram escritas as cartas às igrejas que nós encontramos aqui na Bíblia, no Novo Testamento? Porque tinham o endereço certo. Irmãos, aquelas igrejas receberam aquilo que elas precisavam ouvir. Toda semana, quando a gente recebe uma palavra, é aquilo que eu preciso ouvir para tratar o quê, irmãos? O meu coração. Ele fala, então comece a fazer o quê pela palavra? Comece a dar graças, porque esta é a vontade de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, para quem? Para todos nós. Irmãos, a vontade de Deus é que você viva uma vida de gratidão. Para ser grato, irmão, você não pode estar sendo atormentado. Quem está sendo atormentado não consegue ser grato. Quem está sendo atormentado por um sentimento que está vivo dentro de si. Você pode ser, sim, atormentado pelo diabo, como a Bíblia fala, com a tentação. Você pode passar por tentação. Todos, irmãos, você pode estar na maior santidade da tua vida, no maior momento da tua vida. Você pode ser tentado, mas não atormentado. O diabo não consegue usar a tua mente, o diabo não consegue usar você. Agora, quando ele consegue usar, é porque os ardis dele foi desprezado. Você não percebeu que aquilo era uma coisa que ia te derrubar. Eu quero fazer algo especial com vocês agora. Preste atenção, bastante atenção no que eu vou falar. 1 Coríntios 11, 28, os ministros podem subir. 1 Coríntios 11, 28, diz assim. Eu quero que você leia comigo bem calmamente. Pode ler na tela. Isso. Deixa os irmãos levantarem. Isso. Bem tranquilo. E preste atenção aqui. Ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Espera aqui um pouquinho, pastor. O que cada um de nós temos que fazer? O autoexame é o quê? É você olhar para dentro de você. Por que eu tenho que fazer isso? Versículo de número 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para ser propriamente condenado, não discernindo o corpo do Senhor. Por que tem gente sendo atormentada? Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos doentes e muitos. Tem gente que a palavra bate nela, ela continua como estava. Ela escuta a palavra e continua inerte. Ela não se mexe, não se move. Ela escuta sobre perdão, continua magoada. Ela escuta sobre amar e continua dando o azedume do coração dela. Essa oração, ela pode mudar a tua história. Eu não sei quando nem como te azedaram o coração, ou o que te fizeram, mas essa oração simples pode mudar o rumo da tua história. Amém? Curve a cabeça. Pai, todos nós agora. A Ti chegamos, Jesus. Com nosso coração aberto. E eu venho, meu Deus, segundo Sua palavra. Que diz que quando os justos oram, o Senhor, meu Pai, tem poder até de enviar o perdão por essa oração. Está lá em Tiago. Por isso, meu Deus, eu oro com essa irmã, com esse irmão, que talvez mesmo depois de ter sido batizado nas águas, mesmo depois de ter passado muitos anos, que ela congrega, que ela está presente nos cultos, ela continua ainda azeda, ela continua ainda dormente na fé, ela não cresce na fé, porque tem um demônio atormentando ela. Tem um demônio incitando a mente, a consciência dela, fazendo ela lembrar do passado, fazendo ela lembrar das coisas ruins que fizeram para ela, fazendo ela lembrar de coisas maldosas, a ponto de ela não conseguir sequer fazer uma oração. Mas eu estou aqui para orar junto com essa pessoa. Pai,
Perdoa, Jesus. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Porque agora, Jesus, nós fazemos uma oração liberando perdão. Se você puder, junto comigo, fique de pé agora. Fique de pé. Se tem um familiar seu, se tem algum obreiro aqui, alguém que você precise retratar algo, pedir perdão, você tem essa oportunidade agora, de ir até a pessoa, sair do seu lugar, se você achar por bem fazê-lo, sair do seu lugar e ir até aquela pessoa, e falar, eu te perdoo, ou eu te peço perdão. Talvez aconteceu entre você e teu marido, irmã. Talvez aconteceu entre você e a tua esposa, irmão. Entre você e seus pais, filho, filha. Se a pessoa não está aqui agora, faça o seu voto. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui, eu vou ligar para essa pessoa. E eu vou pedir perdão para ela. Eu vou me arrepender do que eu falei, do que eu fiz, de tudo que foi feito contra mim, que meu coração até hoje reteve. Eu quero perdoar de verdade, assim como de verdade eu fui perdoado em Cristo. Se você precisa pedir perdão, se a pessoa não está aqui, você pode agora, diante de Deus. Isso aqui não é vergonha. Vergonha é continuar sendo atormentado. Vergonha é continuar andando com o diabo te impedindo de ser feliz. Talvez você acusou, você apontou, e seu coração está triste por isso. Então peça, Senhor Jesus, me perdoa, porque eu fiz o que não devia, toquei no que não devia, olhei o que não devia, falei o que não devia falar, julguei da maneira que eu não deveria ter julgado. Ore, irmã, ore, irmão. Essa é a hora. Essa é a hora, irmão. Você que viveu afastado o ano inteiro, ceando por ceiar, vindo à igreja por vir. Até quando você continuará deixando o diabo deixar você azedo? Você não quer mais fazer a obra porque o diabo azedou você. Você não quer mais servir a Deus, você não quer mais servir as pessoas porque o diabo azedou você. Talvez no seu casamento você está atormentado porque você não vê uma mudança do seu cônjuge. E isso te traz amargura, te traz tristeza. E isso está lhe afastando não somente de uma vida melhor nesta vida, mas também lhe afastando da graça, lhe afastando da verdade, lhe afastando de Jesus. Faça agora menção dos seus pecados. Disse o Tiago, chore as vossas misérias. Apresente a Deus quem você era. Pessoa rancorosa, maldosa, ignorante, bruta. Uma pessoa que vivia para andar em contramão de tudo e de todos. Que agora tem a oportunidade da vida e despreza, esquecendo-se que você está diante daquele que pode te livrar ou te colocar na prisão. Seja livre, irmã. Seja livre, irmão. Porque ele disse em 1 de João, capítulo 1, versículo 19: se vós confessais os vossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para vos perdoar o pecado e toda injustiça. Perdoa, Pai. Perdoa, Jesus, pelas vezes que nós deveríamos ter orado. Ministros de Deus, chorem diante do Senhor. Apresente suas tristezas, Senhor. Quantas vezes eu deveria ter me esforçado mais. Quantas vezes eu deveria ter amado mais. Quantas vezes eu poderia ter tomado decisões segundo a Tua palavra, mas eu preferi agir como uma pessoa nécia, como uma pessoa bruta, como uma pessoa ignorante, como uma pessoa maldosa, como uma pessoa que preferiu andar na contramão, que preferiu andar na maldade do seu pensamento, que preferiu andar na ignorância do mundo. Mas aqui estou eu, Jesus, pedindo ao Senhor, coloque a mão no teu coração, purifica meu coração, Jesus, purifica, Jesus, a minha alma.
Você pode levantar a sua voz e orar comigo e dizer: Senhor Jesus, com muita fé, irmão, Senhor Jesus, eu não quero mais ser atormentado pelo diabo e seus demônios. Eu quero ser livre. Por isso, Senhor, se me é necessário perdoar e eu não consigo, ajuda-me a crescer na fé, a me esforçar mais para estar na tua casa mais vezes, ouvir mais a tua palavra, praticar mais da tua palavra, para que eu possa perdoar de maneira genuína. E agora, Jesus, eu libero o perdão para todas as pessoas que talvez de forma consciente ou inconscientemente reteram no coração algo sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Oramos, Jesus, para que na nossa casa haja perdão entre os pais e os filhos e os pais. Que haja perdão, Jesus, na empresa, entre os amigos de trabalho. Que haja perdão no meio da congregação, os irmãos que não se falam voltem a se falar. Que os irmãos que reteram no coração a tristeza, até mesmo contra o anjo da igreja, que essa pessoa seja livre agora. Você tem liberdade para falar, você não precisa seguir a minha oração, mas você pode agora dizer: Senhor, eu libero essa pessoa, eu libero o perdão para ela, eu libero o perdão para ele, eu libero o perdão para minha família. Talvez há muito que você quer fazer essa oração, talvez o seu pai não está mais aqui, talvez você não teve nem a oportunidade de conversar com ele, nem com a sua mãe, nem com aquele que te fez mal, o teu irmão, mas você agora de maneira sincera, diga: eu entrego o perdão. Eu entrego o perdão para essa pessoa que me prejudicou, que me fez mal, mas eu a partir de hoje eu quero ser do bem, eu quero ser de Jesus, eu quero ser benigno, e eu perdoo o pai, eu perdoo a mãe, eu perdoo o meu filho, eu perdoo a minha filha, eu perdoo, Jesus, aqueles que podiam ter me ajudado e não ajudaram, mas eu estou entregando como José fez. O José foi um coração difícil de perdoar, mas quando ele viu os seus irmãos, o coração dele acelerou, e ele correu, beijou e os abraçou, porque naquela hora o perdão verdadeiro nasceu no coração de José. E eu quero ser salvo. Levante as tuas mãos e diga: eu quero ser salvo, Jesus. Eu quero, eu preciso, eu necessito da salvação. Então me perdoa, Pai. Ora, irmã, ora, irmão. Me perdoa, Jesus, se eu fui um cristão falho esse ano inteiro. Esse ano inteiro eu fui um cristão medíocre. Poderia ter crescido mais, poderia ter feito mais, mas eu não fiz. Me perdoa, Jesus. Perdoa, Jesus, os pecados que são ocultos pelos meus próprios pensamentos. Muitas vezes eu mesmo absolvo meus pecados, mas se eu julgar os meus pecados, eu nunca serei condenado. Por isso, Jesus, eu estou entregando o meu coração nas tuas mãos. Liberta-me, Jesus, e serei livre. Salva e seremos salvos. Cura e nos seremos curados, porque a tua graça nos alcança. Que o perdão do Senhor alcance a minha vida, a minha casa e a minha família, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o nosso Salvador, único, Redentor, que Deus usou Jesus para me salvar e perdoar as minhas ofensas, os meus pecados, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém.